Teclados. Você provavelmente usa eles todos os dias. São um objeto que nos permitem transmitir informações escritas para o computador, nos expressar, compor ou fazer um relatório. Mas por acaso você já se perguntou como eles funcionam ou como surgiram? Primeiramente, precisamos entender sobre o seu antepassado, as máquinas de escrever. O primeiro conceito de máquina de escrever surgiu ainda no século XVI, quando o italiano Francesco Rampazzetto criou a escritura tattile, uma máquina que se propunha facilitar a escrita de cartas. Com um mecanismo rudimentar, ainda precisava de muitos ajustes distantes para a tecnologia da época. Somente em 1870 elas ganharam expressividade comercial e passaram a ocupar as mesas de escritório de grande parte do mundo, quando a Remington, uma famosa fabricante de máquinas de costura, decidiu investir na produção em larga escala de máquinas de escrever. Percebam que eu não disse que essas máquinas tinham espaço no mundo todo. Em alguns lugares como a China, que possuem seu próprio sistema de escrita, uma máquina adaptada seria necessária. Porém, no alfabeto chinês, cada ideograma representa uma palavra, no total contendo mais de 6.000 ideogramas diferentes. E uma máquina com 6.000 teclas seria absolutamente complexa, grande e inviável. É aqui que entra o linguista e inventor chinês Lin Yutang, que partiu os ideogramas em partes que se repetiam, e então com a combinação dessas partes se formariam os ideogramas completos. Essa forma de escrita ficou conhecida como Min-Kuai. O funcionamento das máquinas de escrever era baseado em martelos ligados a cada tecla, que continham um relevo da letra a ser digitada. Esse martelo batia em uma fita embebida em tinta, que então marcava o papel. Porém, esse mecanismo possui alguns problemas. Caso a digitação do usuário fosse rápida o suficiente para digitar um caractere antes que o martelo do imediato anterior voltasse à posição original, os dois martelos colidiam e causavam o travamento da máquina. Para isso, foi desenvolvido o layout QWERTY, de disposição de teclas, que separava as letras mais usadas na escrita do inglês, o que faria a velocidade de digitação do usuário cair e evitar travamentos. Esse modelo é usado até hoje, e se você olhar para baixo exatamente agora, provavelmente vai entender o porquê de se chamar QWERTY, se prestar atenção nas primeiras letras abaixo da fileira dos números do seu próprio teclado. Com o tempo, os documentos e relatórios escritos à mão perderam seu espaço para as versões digitais, a partir do avanço da computação. Então era necessária uma forma para digitar as palavras diretamente para o computador. Então surgiram os primeiros teclados, uma reimaginação das máquinas de escrever, que ao invés de usar martelos e tinta, transmitia pulsos elétricos que formam o código de cada letra digitada. Agora o mecanismo das máquinas de escrever foi substituído por uma matriz composta por barramentos na PCB do teclado. Quando uma tecla é pressionada, ativa uma coluna e uma linha específica, enviando essas duas informações para um controlador interno ao teclado, que identifica qual a letra corresponde àquela posição. Depois de identificada a letra, ele gera um código e envia para o computador. O sistema operacional é então responsável por traduzir essa informação para um caractere alfanumérico. Os primeiros teclados funcionavam a partir de um ativamento mecânico, que fechava o circuito e permitia a passagem da corrente. O modelo mais famoso é provavelmente o IBM Model M, uma verdadeira máquina de guerra, projetado para durar. Algumas unidades funcionam até hoje. Essas primeiras unidades eram conectadas no computador através de uma porta AT, semelhante à PS2, que viria alguns anos depois. Eram conexões redondas com pinos internos. Elas possuíam 5 e 6 pinos, respectivamente. E o padrão PS2 também era consideravelmente mais compacto. Futuramente, essas portas foram trocadas por um padrão que se tornaria universal para periféricos, o USB-A. Mas como ninguém gosta de fios espalhados pela mesa, com o avanço da tecnologia Bluetooth, alguns teclados passaram a possuir uma bateria interna e funcionar de forma sem fio, seja através da própria comunicação Bluetooth ou através de um receptor 2.4 GHz. Essa evolução dos conectores não foi apenas estética. Os antigos padrões AT e PS2 funcionavam através de um conceito de arquitetura chamado Hardware Interruption. Quando você apertava uma tecla, o teclado enviava um sinal direto para a CPU, mandando ela parar o que estava fazendo para processar a tecla. Com a chegada do USB, mudamos para o sistema de pooling.
Agora, o processador do computador que, de tempos em tempos, envia um request para o teclado para saber qual tecla foi pressionada. Parece não fazer muita diferença, mas agora a digitação de uma tecla deixa de ser um evento repentino e aleatório e passa a ser algo mais previsível. A produção de teclados mecânicos era relativamente cara. Um Model M custava cerca de $250 em seu lançamento. Com o cálculo da inflação, isso equivale a aproximadamente $750 atuais. Na intenção de baratear e democratizar os teclados, o mecanismo de membrana foi criado. Consiste em 3 camadas de silicone, 2 delas com circuitos impressos e uma delas com cúpulas, que quando pressionadas, forçam as outras 2 a se tocarem em pontos específicos, permitindo a passagem de corrente. Esse tipo de teclado era também muito mais silencioso e compacto que seus antecessores, o que os popularizou em escritórios. Com seu perfil mais baixo, os teclados de membrana permitiam a criação de notebooks mais finos e, finalmente, verdadeiramente portáteis. Talvez a empresa que mais se destacou com teclados de notebook foi a Apple, com o Magic Keyboard dos MacBooks. Nesse ponto, a cúpula era tão pequena que, diferente de modelos mais simples, não tinha força para empurrar a tecla de volta para cima após o seu acionamento. Então era necessário um mecanismo que força a tecla. Os 2 mais famosos são o mecanismo Scissor e Butterfly. Enquanto o Scissor funcionava a partir de 2 partes transpassadas e unidas, que funcionavam de forma semelhante a uma tesoura, o Butterfly possuía 2 peças, uma frente à outra, que baixam e sobem de forma sincronizada e espelhada. Seu funcionamento se assemelha ao bater de asas de uma borboleta. Esse mecanismo era consideravelmente mais fino que o Scissor e permitiu a criação de notebooks tão finos que cabiam dentro de um envelope de papel. Embora o mecanismo Butterfly era mais fino, na prática ele se tornou um dos maiores fiascos da história da Apple. Com o espaço de descida da tecla era de apenas meio milímetro, o mecanismo não tinha tolerância a detritos. Se uma única migalha de pão ou grão de poeira entrasse embaixo da tecla, ela travava completamente, ou começava a apresentar problema de duplo clique. Depois de alguns processos e ter que trocar unidades por conta de apenas uma tecla com defeito, a Apple abandonou os switches Butterfly e retornou ao Scissor, que se tornou padrão de mercado e é usado até hoje em praticamente todos os notebooks. Outra variação para os teclados de membrana convencionais são os da japonesa Topper, que consistem em uma cúpula, também de silicone, porém com uma mola helicoidal interna, que oferece uma sensação mais agradável na digitação, retirando o efeito esponjoso que alguns outros teclados possuem. Pode não parecer, mas essa sensação de digitação dos teclados de membrana são uma das características que mantém os teclados mecânicos vivos até os dias de hoje. Algumas pessoas não conseguem se adaptar à falta do retorno tátil, do som ou responsividade dos teclados mecânicos, e por isso, mesmo perdendo grande parte do mercado para os seus sucessores mais baratos, ainda usufruem de uma grande parcela do mercado. Alguns teclados mecânicos atuais voltados aos escritórios se apoiam justamente no conforto da digitação e a grande confiabilidade desses teclados, em sua maioria reparáveis, através da troca dos switches, que são apenas a tecla que realiza o acionamento é apenas a peça que realiza o acionamento da tecla. Os principais fabricantes voltados a esse fim são a Keychron e Logitech, mas não é no meio corporativo que elas realmente brilham. Esses teclados caíram no gosto dos gamers, que aproveitam seu baixo tempo de resposta e retorno tátil de ativação. Dentre as principais fabricantes temos a Logitech, Razer e Redragon. Mais recentemente, em 2019, a Keychron, juntamente da fabricante de switches Gatron, propuseram a utilização de um projeto antigo e já abandonado. Os switches mecânicos que funcionavam a partir de uma interferência do campo magnético de um ímã, possuindo uma ativação muito sensível e ideal para jogos. Esses switches magnéticos usam um princípio da física chamado efeito Hall. Em vez de contatos de metal se tocando, o switch tem um sensor que mede a proximidade do ímã. Isso permite o ajuste do ponto de atuação. Você pode configurar o teclado para registrar um clique em menos de 1 milímetro do curso da tecla, ou apenas quando afundá-la totalmente. Além disso, os teclados gamers resolveram um problema crônico dos teclados de membrana, o ghosting. Em teclados comuns, se você apertar muitas teclas ao mesmo tempo, como correndo, pulando e recarregando uma arma num jogo, a matriz elétrica se confunde e algumas teclas simplesmente somem. Os teclados mecânicos modernos trazem circuitos com NK rollover,
o que significa que o circuito consegue ler absolutamente todas as teclas do teclado se você decidir apertar todas elas de uma vez só. Agora vamos falar sobre algumas curiosidades. Se lembram que eu comentei sobre o padrão QWERTY, que foi pensado para diminuir a velocidade de digitação? Mas por que eu continuar usando esse padrão se já não existe mais o problema do travamento das máquinas de escrever? Pensando em resolver esse problema, alguns padrões surgiram, que seguiam o mesmo layout em 3 linhas de letras. Porém, distribuem as letras mais usadas a depender da língua na linha do meio, permitindo que os dedos desloquem o menor espaço necessário para digitar uma palavra. O mais famoso deles é o padrão Dvorak, criado em 1936. Ele coloca as vogais e consoantes mais usadas na linha central. Para se ter uma ideia, um digitador comum move os dedos cerca de 25 km por dia em um teclado QWERTY. No Dvorak, esse movimento cai para apenas 1,6 km. Outro padrão moderno é o Colemak, que mistura o melhor dos dois mundos, porém o custo de aprendizado seria muito alto e poucos entusiastas se dão o trabalho de reaprender a digitar. Outro detalhe é que as colunas de letras dos nossos teclados são desalinhadas até hoje, por uma herança das máquinas de escrever, onde o martelo não podia ficar bem na frente do outro, mas nossos dedos são retos e deviam seguir uma coluna reta de teclas. Além disso, nossos dedos não possuem o mesmo tamanho, então as linhas de teclas não deveriam ser alinhadas simetricamente. E não para por aí. Não faz sentido que nossas duas mãos trabalhem em uma peça única e reta. A posição mais ergonômica seria com uma leve inclinação. A Microsoft percebeu isso em 1994 e lançou o Microsoft Natural Keyboard, que possui uma certa angulação entre as duas metades do teclado. E unindo essas ideias que surgiram os teclados bipartidos, ou teclados ergonômicos. Eles se dividem literalmente ao meio, permitindo que seus braços e pulsos fiquem no ângulo que achar mais confortável. Isso pode reduzir a lesão por esforço repetitivo, a famosa LER, em quem trabalha usando o teclado o dia inteiro. E são usando esses teclados que algumas pessoas alcançam o recorde de mais de 300 palavras digitadas por minuto em alguns sites na internet.